Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Fala, meu povo, Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos, que infelizmente não está mais de férias, né, Rodrigo? Pois é, me disseram aí que eu fico mais bem-humorado quando eu estou de férias aqui no programa, então eu vou tentar fingir que sigo bem-humorado, porque voltei ao trabalho hoje e meu humor já está debilitado novamente. Ai, que dó, que dó. Eu tava conversando com o Rodrigo nos bastidores aqui. Backstage. Falei, um amigo meu tá deprimido. Ele falou, não, deprimido todo brasileiro, todo trabalhador brasileiro já está. Não quer dizer nada a pessoa tá deprimida hoje em dia. Condição sine qua non de brasileiro. Exatamente, então assim... Se o brasileiro não está deprimido é porque ele ainda não percebeu. Ele não é que ele não está deprimido, ele não está diagnosticado. Ele não se ligou ainda. É. Não se ligou ainda. Ah, mas aqui, olha, aqui a gente faz de tudo, viu? Pra você não ficar tristinho. E você pode ajudar a gente a não ficar triste também. Você vai lá no apoia.se/Abominável Podcast. Aí lá você escolhe o plano que você quer assinar e aí você ajuda a gente a comprar remédio tarja preta. Que aí vai evitar a depressão. Não é verdade? Ou você ajuda a gente a viver só de podcast e aí todos os problemas se acabam. Nossa senhora, que sonho, hein, meu? Pensa. Living the dream. Living the dream, cara. Que loucura. Apoia.se/Abominável Podcast. Hoje vamos sortear aqui, depois que o programa acabar, a gravação, eu e o Rodrigo, nós vamos sortear os ganhadouros agora do mês de fevereiro. Ah, que satisfação. Não só os ganhadouros do mês de fevereiro, como também um especial. Sim. Porque a gente passou de 30% da nossa meta inicial. Exato, e a gente tem umas meias lindíssimas aqui pra sortear. Tem livro da Dark Side. Vixe, nós estamos bem. Apoia.se/Abominável Podcast. Tema de hoje. A gente até demorou pra falar desse homem, né? Eu não sei por que a gente demorou pra falar desse homem, porque a gente ama muito esse homem. Era pra ter falado antes. Tava todo mundo falando, né? É, a gente é contra a maré. Esse homem veio na CCXP e foi um caos. Todo mundo queria falar com ele, e tirar foto, e pegar autógrafo, e tocar a mãozinha de Junji Ito. Senhoras e senhores, vocês não estão entendendo. Esse homem... Ele que começou a sua carreira sendo um dentista, o que é muito engraçado. E o que explica muita coisa. Só que ele já desenhava, ele sempre gostou de desenhar, até que um belo dia ele pensou, acho que eu vou participar de um concurso. Aí rolou um concurso de uma revista lá no Japão, e ele falou, eu acho que eu vou participar. Aí ele participou do concurso e a partir daí acabou. Consultório odontológico ficou pequeno pra esse homem. E aí Junji Ito se tornou, se não o maior ou um dos maiores quadrinistas de terror deste planeta Terra. Vale lembrar que esse concurso foi lá em 1987. Ele escreveu um conto de terror para a revista Monthly Halloween e ganhou uma menção honrosa, né? E aí... Ele já começou a tomar gosto pela coisa. Mas muita gente escreve e desenha terror. Por que o Junji Ito é diferente? Primeiro que assim, uma vez que você abre uma HQ, um mangá, né, que é o jeito certo. Você abre um mangá do Junji Ito, você nunca mais é o mesmo na sua vida. Porque o desenho deste homem, o traço dele é uma coisa... E ele tem uma atenção com os detalhes. É meio estranho falar isso, mas parece que você está lendo um filme. Ele gosta muito de criar uma situação que gera um desconforto. Então, às vezes, as histórias elas começam até meio bobinhas, assim. Uma historinha que do meio do nada, sem completa razão de existir, tá num lugar XY. Ele não explica como é que o personagem foi parar ali, quem é... Foda-se, não precisa saber. O que você vai ver a partir de agora é o que interessa. E aí começa uma história, às vezes, meio besta. Daqui a pouco você fala, caraca, olha onde ele tá indo com essa história. Ele tem uma linha bem fininha, assim, ele tem um traço bastante delicado. Ele carrega nas sombras e nas achuras, né, que são aqueles tracinhos que vão formando sombras e texturas,
para deixar a coisa muito mais opressiva, assim. E eu gosto muito dessa coisa dele de começar com um enigma e terminar, às vezes, sem uma explicação. Eu acho que isso faz parte do horror, né? Como o Lovecraft dizia que o horror era o medo do desconhecido, o Junji Ito, ele trabalha com isso. Ele pega coisas absurdas, né? Coisas totalmente fantásticas que você não sabe exatamente como elas estão acontecendo, de onde elas vêm, e muitas vezes você vai seguir sem saber. Isso que deixa, eu acho, a coisa um pouco mais estranha do que todo o horror que a gente já conhece, né? Ele tem essa coisa do enigmático e do absurdo que torna o trabalho dele tão único. E como ele cria situações a partir do nada, né? Ele tem um sofá, ele pega um sofá e a partir daquele sofá ele escreve uma história de terror. Uma viga de madeira, ele escreve uma história de terror. Uma espiral, ele cria toda uma loucura ali. Bom, vamos começar pelo começo... Nem tanto, porque a gente não tem como falar de todas as obras aqui do Junji Ito, porque ele escrevia para uma revista, então a gente tem as coletâneas dele, aqui, né, que foram lançadas aqui no Brasil. Claro que tem as obras únicas, mas a gente tem muitas coletâneas, eu tenho várias, inclusive, que tem 10 histórias, 8 histórias, então é uma loucura. Eles vão ali lançando, e que bom que vão lançando, que é uma oportunidade da gente conhecer bem a obra dele, né? E a gente já citou aqui, né, que ele mandou um conto para Monthly Halloween, que foi a primeira história dele. E aí essas coletâneas são contos da Monthly Halloween e da Comics One, que são onde ele publicou várias histórias aí ao longo da sua carreira, que depois foram coletadas, compiladas, né, em vários volumes. Mas a primeira obra dele, a estreia dele, foi com Tommy, que é uma história fechada, né? Uma história fechada que eu digo assim, não é uma coletânea, né? É uma personagem. E aí você vai acompanhar várias histórias nas quais japoneses acabam seduzidos pela estranha figura de cabelos compridos e a partir daí encontram sua ruína. Você encontra aqui para vender também, são 2 volumes, se eu não me engano, de Tommy, né? Que tem para vender. 2 volumes, saíram pelo Pipoca Nankin. Você pensa assim, mas nunca adaptaram Junji Ito, que vocês estão falando aí das HQs, né? Dos mangás todos, mas e aí? Mas esse é um programa sobre cinema e séries de TV? Opa, mas é claro que adaptaram Junji Ito. Vocês acham que não iam fazer isso? É óbvio que fizeram. E aí, a gente tem uma série de longas que foram produzidos, né, lançados lá no Japão e tal, que eu tenho quase certeza que nenhum veio pro Brasil. Eu sei que o Uzumaki saiu por aqui, sei que esse que tá na Netflix, né, que tá aqui também. Agora eu não sei quantos de Uzumaki e quais de Tommy, se Tommy saiu também. Talvez tenha saído, mas se saiu foi naquela época pré-streaming. Tem várias adaptações. Por exemplo, a gente tem evidentemente a adaptação de Tommy. Tivemos um filme que foi lançado em 1998, que começa com a investigação de uma misteriosa epidemia de suicídios e enlouquecimento que tomou conta de colegas e professores de Tommy, que foi assassinada meses antes dessa epidemia começar, e daí, então, esse foi o início da franquia cinematográfica do Junji Ito. Foram 9 filmes de Tommy. O primeiro saiu em 98, depois a gente teve em 99, 2000, 2001, 2002, aí teve um intervalinho, 2005, saíram 2, 2007 saiu mais um, e o último saiu em 2011. Onde você acha? Vocês vão ter que procurar, porque não tem aqui. Não tem aqui. Não tem. Infelizmente, eu procurei aqui. Eu sei que o Uzumaki, eu sei que saiu. Agora, o Tommy, eu não encontrei em lugar nenhum. Se vocês têm alguma informação, deixa aí nos comentários pra gente. Já que você falou de Uzumaki, o longa-metragem saiu nos anos 2000. Nos anos 2000 é ótimo. Faz tempo. O Uzumaki saiu em 2000. Sim, é uma das grandes obras-primas aqui do Junji Ito. Acompanha uma cidade vítima de uma maldição ligada a uma verdadeira obsessão por espirais. Olha os espirais aí. Eita, que beleza! Saibam vocês que em 2019 o Adult Swim e a Production IG anunciaram uma adaptação de Uzumaki para anime. Só que por enquanto não foi lançado ainda. Pra gente até agora não tem informação. O que a gente tem de informação que vai sair do Junji Ito, não sabemos quando, é uma cinebiografia.
Isso saiu, coisa de semanas atrás, saiu essa informação de que teremos uma cinebiografia do Junji Ito e tomara que isso abra portas também para sair para outras adaptações, seja em anime ou seja em live action, surgirem também, seria bem legal. Esse Uzumaki, eu lembro que saiu aqui, eu cheguei a assistir, é interessante, mas não chega aos pés da obra em quadrinhos, porque ali você não tem orçamento e o limite é a imaginação do autor, né? Que a gente já sabe é gigantesca. Aí quando você passa isso para o cinema, você vai ter algumas limitações, mas ainda assim é um filme interessante, eles conseguem reproduzir algumas passagens bastante grotescas da HQ original. Vale a pena. Esse tem em DVD aqui no Brasil, sim, porque eu já vi. Vocês podem procurar ou na vida, né? Aí tivemos uma outra adaptação chamada Kakashi, de 2001. Kakashi é espantalho, que conta a história de uma jovem que vai até uma vila atrás do irmão dela, e ela é recebida bem mal e porcamente aí pelos moradores, e ela descobre que chegou na época do Festival de Espantalhos, que é um evento macabro. Aí ela percebe que ela se lascou. Que ela tá no lugar errado, na hora errada. E eu lembro de ter lido uma história do Junji Ito que tem a ver com o espantalho. Só para resumir aqui, né? É um casal, o pai não quer que a filha fique com o sujeito. Aí a filha comete suicídio. Ele vai lá, enterra a filha no cemitério, aquela coisa toda. E aí ele pega um espantalho que tá perto e finca no túmulo. O que começa a acontecer? É como se a alma do defunto começasse a entrar no espantalho. E o espantalho vai ficando com a cara da pessoa. Você entendeu? Com os traços da pessoa. E aí a cidade inteira fica enlouquecida e todos os moradores que têm parentes enterrados naquele cemitério vão levar um espantalho para enfiar lá para acontecer a mesma coisa. O cemitério vira uma loucura, você imagina? O Junji Ito, ele costuma conectar algumas histórias, né? Tem ele escreve uma história lá no passado e aí de repente ele escreve uma outra que você entende que é meio que uma consequência, ou que tem o mesmo personagem, ou que se passa naquele mesmo universo das histórias, assim. Então algumas histórias você consegue conectar com personagens e com eventos. Sim, ele tem personagens que se repetem, né? Aquela família perturbadíssima com aquele menino. Eu tenho um pavor daquele menino. Esqueci o nome dele. Eu vou ler daqui a pouco aqui, vou achar o nome dele. Eu tenho um pavor desse menino. Pavor. É o menino que fica pregando as peças lá, Isso, né? Soshi. Temos outra adaptação. Saiu em 2001. Um filme chamado Love Ghost, que acompanha uma jovem que volta a morar na cidade onde cresceu. E ela é meio atormentada pelos pesadelos e acontecimentos, né, que aconteceram na escola. Ela cruza o caminho de um vidente misterioso. E esse filme adapta uma das histórias presentes no mangá chamado Love Sickness, que foi premiado no Eisner. Eisner um dos grandes, se não o grande prêmio de HQ dos Estados Unidos. Eu acho que esse Love Sickness é aquele Mortos de Amor que saiu por aqui pelo Pipoca e Nanquim. Eu acho que é. E aí temos o Ralo que Geme, que saiu em 2004. Que tem um cartaz bizarríssimo. Medo, uma das adaptações mais obscuras do Junji Ito. O filme é uma comédia sombria focada em um ralo que engole pessoas. E aí eu vou parar por aqui. É só isso que você precisa saber, né? Se isso não te vender o filme, não sei mais o que vai te convencer a assistir. Não, deixa quieto isso daí. Aí, em 2011, a gente tem a história de um rapaz, chama Tomio, esse filme. Conta a história de um rapaz que acredita estar com a cabeça decepada e separada do corpo após uma visita complicada a uma vidente. Vocês conseguem imaginar? Esse saiu por aqui pela Dark Side, no Fragmentos do Horror. É muito boa essa história. E aqui, além da história, o Junji Ito comandou o filme, né? O único crédito que ele tem de direção na carreira é nesse filme de 2011, no Tomio. Vamos lá para 2012, que saiu Gio, Tokyo Fish Attack. Exatamente, é peixe mesmo. É o Sharknado do Junji Ito. Que mostra o Japão sendo atacado por cardumes de peixes que conseguem chegar à superfície com a ajuda de bizarras pernas mecânicas, tá bom? Me lembrou um dos segmentos, acho que do VHS 94, talvez. É verdade. Tem uma história assim, né?
Tem, que é em primeira pessoa, né? Que vira tipo um jogo de tiro depois, não é? Isso, esse aí. Puta, é muito boa essa história. Que VHS é esse, hein? É muito boa, é a melhor. É o 94 mesmo. 94? VHS 94, ouvintes, assistam esse filme. Tem em vários lugares, VHS tá fácil de achar. Bom, antes da gente entrar nos animes, eles fizeram vários filmes pra TV. A primeira adaptação em live action aconteceu pra TV, inclusive. Que foi em 1992, sobre um disco amaldiçoado. E aí, então, vários filmes pra TV foram produzidos com base na obra dele, isso ao longo dos anos, mas nenhum filme hollywoodiano, vamos assim dizer. Não sei o que tá acontecendo, que esse povo tá perdendo tempo, né? Por uma produção japonesa, né, que são as originais ali, elas são produções bem independentes, bem pequenas, digamos assim. Mas eu acho que demorou pra alguém criar vergonha na cara e colocar aí o Junji Ito pra fazer, né, adaptar algum conto ou vários contos do Junji Ito pro cinema com orçamento de verdade. Então, e vale a pena citar que o Junji Ito já trabalhou com o Guillermo del Toro. Naquele jogo do... Eu ia falar Resident Evil, não, é o outro, Silent Hill, que acabou miando, né? Ele foi cancelado, mas eles estavam trabalhando juntos, o Del Toro e o Junji Ito. Tá bom pra vocês ou não? Imagina, se de repente dali surge uma grande amizade e um grande projeto. Calma, que a tia aqui e o tio vão contar pra vocês. Porque a gente tem coletâneas de anime do Junji Ito. Pela Crunchyroll, vocês conseguem assistir Junji Ito Collection, saiu em 2018. E aí a gente tem alguns dos personagens mais famosos, inclusive Tommy. Agora, o que tá mais fácil ainda é a Netflix. E você tem na Netflix Junji Ito Histórias Macabras do Japão. Porque tem que ter um subtítulo cafona. Você não acha, Rodrigo, que tem que ter um subtítulo cafona? Senão não é PTBR, né? Não é. Junji Ito Histórias Macabras do Japão é um anime, uma animação, com 20 das histórias do Junji Ito. Só para acrescentar, que você falou de quantos episódios são o Junji Ito Collection, são 24 histórias, né? São 12 capítulos, cada um tem duas historinhas. Legal, olha aí, ó. E esse Junji Ito Histórias Macabras do Japão é Netflix. Fiquei sabendo que teremos mais uma temporada, mas até agora ninguém se prontificou a divulgar. Então a gente aguarda. A gente tem no episódio 1 aquela família estranha. É como se fosse uma família Addams, só que do mal, né? Tem uma outra história também. É a segunda história do episódio 8. Porque nessa coletânea da Netflix tem episódios que são histórias únicas e tem episódios que são duas histórias. Então essa aqui tá no episódio 8, é a segunda história do episódio 8. Que é o Enigma de Amigara. Que é onde as pessoas são atraídas para uma praia depois de um peixe gigantesco, que ninguém sabe o que é. Tá lá encalhado na areia, morto, evidentemente. E aí tá todo mundo ali em volta tentando entender o que tá acontecendo. E aí você tem uma mulher que foi até lá e um rapaz que também foi até lá. Eles começam a conversar e vão, né, se juntando ali os populares para saber o que tá acontecendo. Até que a barriga do bicho abre. E sai, eu nem vou dizer o que sai. Vou deixar vocês assistirem. A história da Tommy. Tem história de Tommy, verdade. Mas Tommy's Photos, que Sim. é um estudante que está sendo... Ela é transferida, né, para uma escola. Uhum. A Tommy. Ela não vai muito com a cara de uma outra garotinha ali, a Tsukiko. E a Tsukiko tá tirando fotos dos meninos populares e vendendo ali na escola. Tem o episódio do caminhão de sorvete, que aí a gente tem... um caminhão de sorvete que se transforma em um experimento com canibalismo. Nossa, esse episódio é muito louco. Esse episódio é pesado. Olha, eu gosto bastante do 12º episódio. Tem a Mulher que Sussurra, que saiu aqui no Fragmentos do Horror pela Dark Side, que é uma menininha que ela não faz nada, ela fica ali só na... Ela tem um problema de comunicação. E aí o pai contrata uma moça para tomar conta dela. E essa moça, tipo, tudo que ela pede para... A menina, ela é indecisa, né? Ela não consegue decidir o que ela vai fazer. Então ela acaba não fazendo nada. E aí essa moça que cuida dela começa a sussurrar no ouvido dela tudo que ela tem que fazer. Então para ela
vira uma espécie de simbiose ali. E é bizarro, e eu gosto muito dessa história. Eu gosto também da história das estátuas. Você encontra no episódio 11. É a segunda história do episódio 11. Que é um artista que tem uma instalação, né, artística de estátuas sem cabeça. E aí vão lá os estudantes e tudo ver como é que é essa estátua, né, a instalação dele e tal. Aí, do completo nada, o artista desaparece. Fica só ali as esculturas sem cabeça. E aí depois vocês vão entender. E eu não vou dar... se eu contar, fica chato, né? Então eu não vou contar pra vocês, gente. Porque parte da graça das histórias do Junji Ito, né, é justamente o impacto da surpresa. Porque você começa lendo, vai por um caminho, de repente chega o elemento do horror ali, que você não... Ele chega do nada. Nossa, de onde ele tirou isso? Eu sempre penso... De onde saiu, assim, né? Porque pega de surpresa. Bom, aqui a gente tem uma outra história chamada O Cabelo Longo no Sótão. Essa daqui olha... Uma história bem clássica de fantasma, né? Japonês ali. Sim, exatamente. Uma coisa meio chamado, grito, né? E aí você tem uma garota que é dispensada pelo namorado, ela fica depressiva e tal. E a dor dela é materializada, vamos assim dizer, no cabelo. E o cabelo toma uma proporção que vai longe, entendeu? Vai longe. Então, é bem legal. E tem uma outra história do Junji Ito que envolve cabelo também, que envolve sótão. Na verdade, mais sótão do que cabelo. Mas é uma história familiar, assim, de um pai que tem uma tradição na família. E ele não deixa nunca ninguém subir no sótão. E tem certas coisas que não pode fazer, que não pode não sei o quê. E aí depois o familiar lá, né, vai descobrir que os cadáveres dos assassinatos da família estão todos no sótão. Então é uma loucura. Não é essa história que tá no anime da Netflix, mas é uma história que tá na HQ, que o Junji Ito gosta bastante desse negócio de sótão, cabelo e etc, né? Esse é a beleza do trabalho dele. Ele consegue escrever uma história de terror com qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Tem uma história muito boa, que acho que ela tá junto com o Uzumaki, no encadernado que saiu pela Devir, que é o das silhuetas na montanha, que começam a aparecer uns buracos em forma de pessoa numa montanha, e aí vai todo mundo lá ver e tal, e até que alguém descobre que aquele formato, aquele buraco ali tem exatamente o formato dele, e aí ele entra no buraco, as pessoas começam a entrar assim, é uma maluquice, mas é uma história absurdamente boa. Temos também um episódio chamado Beco, que mostra um cara que alugou um quarto, e esse quarto fica do lado de um beco, que à noite fica cheio de fantasma de pessoas, de crianças que morreram ali. E aí ele começa a investigar, ele começa a tentar entender o que está acontecendo, porque ele escuta, porque ele vê. O que mais? Deixa eu ver. Cidade dos Túmulos. Temos aqui Cidade dos Túmulos adaptada no episódio 7 deste anime da Netflix, que é bem legal. São 2 irmãos que vão para uma cidade onde os habitantes se transformam em túmulos quando morrem. Quer dizer, eles não são enterrados, eles se tornam o túmulo. E depois que a pessoa morre, tem uma regrinha lá do que você não deve fazer com o corpo para ele poder virar uma lápide e a pessoa descansar em paz. Só que esses jovens, antes de chegar na cidade, eles comprometeram uma alma. E aí eles vão entender o tamanho da pemba que eles têm na mão. Basicamente, é isso. Que mais? Temos um episódio, que é o episódio 6 deste anime, que tem uma história, né? A história mão na teta de Junji Ito, chama Omofo, que é um homem. Ele alugou a casa dele para uma família por uns meses. E aí, então, a família foi embora, agora ele retorna para casa. E a casa tá tomada de mofo. Você vai entender o que significa aquele mofo. É mão na teta. Encerrando, então, esses animes, né, que a Netflix produziu, a gente tem o episódio 8, um anime chamado Camadas de Terror. Mostra uma pessoa que tem uma maldição ancestral que depois de um acidente de carro descobre que o corpo dela é composto por camadas, como tipo um doce mil folhas. E aí
tem todo o desenrolar da história. Mas como é que você consegue, como é que o Junji Ito chegou a essa conclusão? Para você ver para onde vai a cabeça deste homem, que se você cruzar com ele na rua, você nunca vai chegar e falar, mano, esse cara aqui, ele é mangaka. Não, imagina. Bonitinho, simpático, sorridente, tímido, adorou a cachaçinha quando veio pro Brasil, porque como eu falei, ele veio pra CCXP agora em dezembro. Deram uma cachaçinha pro homem, ele gostou, ele achou legal, foi comer, comeu bem aqui em São Paulo, ficou feliz da vida. Autografou, desenhou pra todo mundo. Um amor de pessoa, Junji Ito. Aí você vai lá e olha a obra dele. Você fala, meu Deus! Uma coisa que se ele viu, ele não acreditou, deve ter pensado, nem eu conseguiria pensar numa coisa dessa, seria o temaki de morango, né? Sushi com cream cheese. Falando em coisas absurdas, mas a gente gosta de um temaki. Vamos falar de coisas absurdas do bem. Darkflix Plus é o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br e aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Essa semana entrou Feitiço Diabólico, Garra Sangrenta, dia 1º, sexta-feira, no cair da noite. No mesmo dia, O Orfanato, que é um dos filmes mais lindos e tristes da história da humanidade. Comentamos aqui no especial do Guilherme Del Toro. Filmaço! Tá na Darkflix Plus para você assistir. Todo dia entra um filme para você conferir. Dia 3 vai entrar Doce Vingança e por aí vai. Todo dia uma novidade. Darkflixplus.com.br é o portal, é o serviço para você que gosta de filme de terror, porque sempre tem novidade. Todo dia entra um filme para você curtir. Darkflix maravilhosa. E a gente aguarda o quê? Ansiosamente essa cinebiografia do Junji Ito, porque vai chegar aqui em 2024, o ano que estamos, chamado Buracos da Estranheza, 35 anos da carreira de Junji Ito, que é a autobiografia dele. Mas daí a gente tem o texto, né? Não é a cinebiografia ainda. É um nome bom para um filme, hein? Mas é um nome maravilhoso para um filme. Nossa, mas buraco por quê? Tem várias histórias do Junji Ito que ele coloca buracos no meio. Ele tem um problema sério também com buracos. Como é que chama aquela coisa que a pessoa tem? Tripofobia. Tripofobia pesada de Junji Ito. Também não gosto, vou confessar. Não sou muito fã também, não. Mas teremos, então, aqui pela Pipoca e Nanquim, em breve, a autobiografia do Junji Ito. A cinebiografia não sabemos quando vai sair. Temos também, pra sair, o anime de Uzumaki, mas até agora também não falaram nada. E tem mais um, que é o Bloodsucking Darkness, que também tá anunciado, mas até agora ninguém sabe pra quando. Então, o jeito é vocês ficarem ligados nas redes sociais das editoras. Dá um Google de vez em quando no nome do Junji Ito, que deve aparecer alguma coisa ali. A gente torce pra vir logo, porque a obra deste homem é maravilhosa. E se você não conhece, confira os mangás e vai na Netflix, que tá mais fácil, assistir Histórias Macabras do Japão. Tomem o porre aí nas livrarias, porque tem muita coisa do Junji Ito saindo aqui. Ficou anos, né, espaçado. Acho que a Conrad lançou alguma coisa lá em 2005, 2006. Depois a Devir lançou o Uzumaki em 2010, 2011. E ficou um buraco, assim. Aí a Darkside lançou Fragmentos do Horror e bum, começou. Olha, especial de Junji Ito fica por aqui. E a gente volta semana que vem. Semana que vem tem Oscar, não é? Dia 10? Opa! Eita! Parem aí seus smokings. Eu vou estar de longo no episódio da semana que vem. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.